Olá, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Luciana Guterres, mas pode me chamar de Lucy. E no passo a passo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse estojo lindo, o estojo Duda aqui, gente, muito fácil de fazer. Pode fazer com tecido, com sintético, com material que tu tá acostumado a usar, com material que tu desejar. É um estojo bem compacto, porém muito espaçoso, porque a gente aproveita todo o espaço interno dele. Vou abrir aqui para vocês verem. Esse aqui eu já coloquei algumas coisinhas aqui nele. Ó, e outro detalhe, ele para em pé na mesa. Então, ó, o aluno chega, abre ele e deixa assim na mesa, que fica melhor de visualizar, né, de ir pegando as coisinhas. Então, ele tem esse porta-canetinhas ou porta-lápis, como preferir, né, que tu coloca ali individual. É feito em plástico esse porta-lápis. Aqui não, deixa eu abrir esse outro aqui que dá pra ver melhor. Esse aqui tá vazio ainda. Ó, ele é feito em plástico, tá? Então, não fica caindo, não é elástico. E ainda tem esses 3 bolsinhos aqui embaixo em tela. Esse sim, eu coloquei um elástico, né, pra segurar um pouquinho mais as coisas, tá? Esse aqui, eu achei que ficou muito pra baixo. Essa aqui foi a peça piloto. Achei que ficou muito pra baixo o porta-lápis. Daí, acabou ficando muito apertado aqui pra pegar as coisinhas. E também, na hora de fechar a caixinha de leite, isso aqui atrapalhou um pouquinho. Ficou muito volume, tá? Mesmo tendo deixado uma margem ali de uns 2 centímetros, só que foi que eu deixei, igual atrapalhou ali na hora da costura, tá? Então, já esse aqui, que foi o que eu gravei a aula agora aqui pra vocês, eu já passei a medida melhor, assim, mais confortável de trabalhar, a medida de pregar o porta-trecos e o porta-lápis, tá? Porta-trecos, esse aqui com elástico que eu chamo de porta-trecos, que é pra colocar as outras coisinhas, né? Que não são lápis, tipo tesourinha, cola, corretivo, borracha, apontador, essas coisas, né? Ó, então aqui eu já enchi de coisa, cabe muito mais ainda cabe coisinhas aqui embaixo, ó, ficou um espaço ali embaixo pra colocar outras miudezas de apontador, borracha, coisinhas assim, né, post-it. Só que eu não tenho essas coisinhas, mas a molecada tem bastante material, né, então cabe mais coisas, fica tudo organizadinho aqui, sem sair do lugar. Ó, bem fechadinho e muito lindo, né, gente? Então, como de costume, eu fiz os moldes em PDF, já estão disponíveis lá no site, já para facilitar a vida de vocês, só baixar, né, imprimir e colar. O molde vai completinho, depois eu vou mostrar aqui na sequência o que vai no molde e como que funciona, tá? Gente, os moldes, como de costume, eu cobro um valor simbólico, um preço simbólico, porque o valor é bem maior, como eu já expliquei, né? Que dá bastante trabalho elaborar um molde para as medidas bater certinho, a gente faz peça piloto, ajeita daqui e dali até chegar na peça em si, né? E fazer o molde e passar para PDF. Então, isso tudo dá um trabalho, um valor altíssimo. Então, eu cobro um preço simbólico de R$10 o molde, tá bom? Por tempo indeterminado, não sei até quando eu vou seguir com esse valor, mas por tempo indeterminado é esse valor, tá bom? Mas para quem não pode adquirir o molde, quem não tem como imprimir, não se preocupa, que no final da aula, fica comigo até o final, que no final da aula eu vou ensinar a fazer esse molde, tá bom? Queria falar para vocês também que todos esses materiais utilizados em aula e muito mais, vocês encontram lá na minha loja virtual, no meu site, www.lucianaguterres.com. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link lá da minha loja para vocês conhecerem os meus produtos. Tá bom? Então era isso, chega de papo, vamos lá para nossa aula. Então já vai deixando aquele like, quem não tá inscrito ainda no canal já se inscreve e ativa o sininho das notificações de todas, para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Vamos lá então? Então, gente, o meu molde aqui, assim como todos os outros moldes meus, é composto pela capa, que vai a foto da peça, e a listinha de materiais que vai precisar, além dos materiais que eu já coloco aqui em cada parte do molde, tá? Então, eu vou mostrar aqui, para quem tá adquirindo o molde, ele é composto, então, como eu mostrei, pela capa, pela parte principal, que é dividida por parte de cima e parte de baixo. Então, o molde, ele vai assim, ó, vai ter essa parte aqui de cima e a parte de baixo. Daí, ali tá escrito, ó, colar parte de cima com parte de baixo na marcação, tá? E duplicar depois, ou tu corta o tecido dobradinho aqui no pontilhado, ou tu imprime 2 vezes e cola aqui no meio pra ter o molde inteirinho, tá? E aí, então, para essa parte principal aqui, como tá escrito já aqui a lista de materiais, né? Nós vamos precisar de uma vez na parte de fora, uma vez no estruturador e uma vez no tecido de forro.
Aqui a parte de fora eu tô usando esse tecido tricoline, estampa digital 3D de gatinhos bordados. Olha que lindo, tem lá no meu site. De estruturador, eu estruturei na manta R2. Pode usar o estruturador que tu tiver acostumado a usar. Já fiz um quilting ondinha aqui, que é um dos mais fáceis. Tenho aula no canal ensinando a fazer. E de forro eu tô usando o nylon dublado, porque eu quero que a minha peça fique um pouquinho mais firme, tá? Porque é um estojinho que vai ficar em pé depois, né? Então eu tô usando o nylon dublado, pra quem não conhece, ele é um nylon dublado numa espuminha aqui, ó, tá? Que já dá mais uma estrutura pra peça. Mas tu pode fazer forro de tricoline ou do material que tu tá acostumado a usar aí, tá bom? Então esse aqui é da parte principal. Aí aqui pra fazer o nosso bolso porta-lápis, eu vou usar aqui, ó, esse plástico translúcido, que tem um lado opaco e o outro liso, porque é um pedaço que eu já tinha aqui, eu vou aproveitar ele. Mas tu pode fazer com plástico cristal, que fica lindo, tá? Então, a medida aqui, ó, pra quem vai adquirir o molde, já vai prontinho, né? Só imprimir e colar ali na marcação, onde tá indicado. E pra quem for fazer em casa, a medida é 50 por 11,5, tá? 50 de largura por 11,5. Uma vez só. Aí depois, para fazer o bolsinho de tela, aquele bolsinho que é dividido em 3 partes, nós vamos precisar aqui, ó, na medida de 44 centímetros por 7 de altura, tá? Uma vez só, aqui tô usando tela de vôlei. Aí depois nós vamos precisar aqui, para fazer a alça, 21 centímetros, aqui eu tô usando uma alça cetinada de 3 centímetros de largura, mas tu pode usar qualquer largura de alça, tá? Qualquer tamanho, inclusive tu pode fazer a alça, como eu fiz na outra, né? Tu pode fazer do próprio tecido. E aí, mais um pedacinho da mesma alça de 8 centímetros, que é pra fazer o puxadorzinho do zíper. Aqui, ó, vamos precisar de um elástico de 30 centímetros, qualquer elástico desse comunzinho aqui, de 1 centímetro no máximo de largura, tá? Pra quem tá adquirindo o molde, eu não coloquei, eu esqueci de colocar aqui na lista de materiais. Aí tu anota ali a caneta, tá? Um elástico de 30 centímetros. Vamos precisar também de viés pra fazer os acabamentos. E um zíper na medida de 88 centímetros. Só que nós vamos usar só um lado do zíper, ó. Ó, já vou destacar aqui. O outro lado tu guarda pra fazer um outro estojo e nós vamos usar só um ladinho dele. Vamos precisar também de um mosquetão, é opcional, tá? Eu gosto de colocar porque, né, tem gente que gosta de pendurar na mochila. Um cursor de zíper. Aqui eu vou fazer uns detalhezinhos em miçanga e um cordãozinho de seda, rabo de rato, mas é opcional também. E a minha etiqueta linda, maravilhosa, da BV Etiquetas. Hoje eu vou usar essa holográfica dourada. Gente, de material que nós vamos precisar vai ser isso aqui, tá bom? Vamos lá pro passo a passo? Bom, gente, vamos começar pela parte de fora, então, que não tem muita coisa pra fazer aqui na parte de fora, ó. Nós vamos dobrar aqui ao meio. Vamos dar um piquezinho aqui em cima, no meio. Aí, aqui do piquezinho, nós vamos marcar 3 centímetros para cada lado, que é onde a gente vai colocar a alça, tá? Então, eu vou selar minha alça primeiro, para ela não desfiar. E aí, nós vamos posicionar da marcação para fora. Ali onde tu marcou, tu encosta a alça da marcação pra fora. Bem rente à margem, passa uma costurinha reforçadinha aqui. Aí agora, pra quem vai usar o mosquetão, já coloca o mosquetão. Assim, ó, gente. Mosquetão virado pra dentro, ó. Que eu tô fazendo aqui, tá? Virado pra dentro. E dobra a alça assim, ó. Ó, nessa posição. Daí depois, quando virar, o mosquetão vai ficar pra cima, tá? Ó. Nessa posição aqui. E aqui a mesma coisa, da marcação pra fora. Ó, só pra vocês entenderem, ela vai ser assim, né? Nosso estojo vai ser assim, a alça vai ficar pra cima aqui, ó. E o mosquetão vai ficar pra cima, assim. Tá bom? Por isso que assim fica torcidinho, mas é isso mesmo. Agora, vamos aproveitar e pregar a etiqueta. Quem for colocar, já coloca agora. Então, aqui, dobrando de novo. A gente sabe que o meio da peça fica entre a margem aqui da caixinha de leite até aqui em cima. Então, o meio é aqui mais ou menos, né? Eu gosto de pregar um pouquinho acima do meio. Mas daí, cada um, quem gosta de pregar bem embaixo,
sabe que aqui a caixinha de leite prega um pouquinho acima desse nível aqui. Pronto, a parte de fora, por enquanto, é isso aqui. Vamos reservar ela e vamos trabalhar o forro. Então, o forro, a primeira coisa que a gente vai fazer é passar viés nos bolsos, tanto o de plástico como o de tela. A gente vai passar viés em cima e embaixo nos dois, tá? Eu acho que eu não falei pra vocês, mas o viés que eu tô usando aqui é viés de Boneon. Eu acho muito mais fácil de colocar ele do que o de algodão, tá? Mas quem prefere usar o de algodão, pode usar, é a mesma coisa. Então, aqui a gente só vai, ó, abraçar com o viés as bordas do plástico. Ó, já selei também o selo aqui, o viés de Boneon, porque ele desfia, tá? Já selei as pontinhas, então. Aí, agora aqui, nós vamos passar o viés somente na parte que vai ser a parte de cima, onde a gente vai pregar o elástico. Aqui embaixo a gente prega depois, tá? Aqui no bolsinho, nós vamos passar o elástico, então, por dentro do viés. E aí, aqui na pontinha, a gente passa uma costurinha bem reforçada. Vai sobrar um pouquinho aqui, meio centímetro de elástico, depois a gente corta fora, tá? Aqui na outra também. Agora é só cortar o excesso e selar. Esse bolso a gente reserva e vamos primeiro pregar esse aqui. Então, aqui nós vamos medir 6 centímetros da margem da caixinha de leite pra cima. E aqui a gente vai fazer uma linha reta com um giz ou com uma caneta que apaga, né? Vamos pegar o nosso bolso, encostar ali na marcação que a gente fez. E fazer outra aqui em cima. Que aqui a gente vai se baseando por essa marcação, né? Na hora de ir costurando o bolso. Fica mais fácil. Bom, daí agora que é o seguinte, nós vamos fazer a primeira costura aqui na borda. Aí faz aqui do lado direito, olhando de frente pro lado direito, que daí fica mais fácil de fazendo as costuras daqui pra cá, tá? Então, a primeira costura a gente vai fazer na borda. Feita a costura de segurança aqui na borda, a gente vai passar 1,5 centímetro, mais ou menos, e vai fazer outra costura reta, tá? Então, quem quiser pode medir aqui e fazer um risquinho com o giz. Porque esse 1,5 centímetro vai ser a margem que a gente vai usar pra pregar o zíper, né? Pra ter uma margem de costura ali. Pronto, agora sim a gente vai começar a fazer o porta-lápis, tá? Gente, aqui, ó, todas as costuras que a gente for fazendo aqui em cima e embaixo, faz um retrocesso bem reforçado pra não correr o risco de desmanchar isso aqui com o tempo, tá? Então, viram que eu fiz o retrocesso 2 vezes. Aí, agora que é o seguinte, sempre mantendo isso aqui na linha, aqui, né, onde a gente marcou, vai colocar um lápis, pega um lápis e vai colocar aqui, bem rente à costura, e tu vai fazer isso aqui, ó, com o plástico, tá? Não com o forro. Cuida que às vezes o forro pode se dobrar também e ficar franzido. Não, o forro ele tem que ficar esticadinho e tu vai dobrar somente o plástico. Então, quando tu for fazer esse movimento, ó, segura aqui o tecido e puxa o plástico, tá? Vai ficar aqui, ó, abraçado no lápis e nós vamos fazer a costura o mais rente possível. Eu aconselho usar um lápis porque o lápis é fininho,
né? E aí depois com a costura, como a gente não consegue chegar bem próximo, vai ficar um espaço legal que vai caber caneta, canetinha, outros itens mais grossinhos do que o lápis, tá? Se certifica de que tá dentro da marcação, o plástico, e faz a costura pressionando o lápis, tá? Segurando o lápis ali pra ele não sair do lugar. Ó, fica um espaço bem legal que cabe outros itens mais grossos. Por exemplo, aqui vou colocar essa minha caneta aqui que é mais grossa, ó. Vai caber tranquilamente, tá? Então, eu acho mais fácil medir assim do que ir medindo com a régua. E aí, agora a gente vai fazendo até onde der. Do mesmo jeitinho. Encosta bem o lápis na costura e segura o tecido de baixo e puxa o plástico. Se certifica de que ele tá dentro das marcações para ficar retinho. Faz a costura o mais próximo que conseguir. E segue o baile. Chegando aqui no final, agora é só passar uma costurinha de segurança aqui, né? No finalzinho do tecido e cortar esse excesso de plástico que sobra. Eu gosto de cortar um pouquinho a mais o plástico, que é pra sobrar mesmo, né? Pra não correr o risco de faltar. Também, conforme a margem de costura de cada uma, pode usar mais plástico aqui, aí depois chega no final acaba, daí dá um transtorno, né? Então, eu prefiro assim. O que sobra a gente tira, não tem problema. Agora aqui na parte de baixo, nós vamos fechar, então, assim, ó. Vai amassar bem no meio cada coisinha desses, ó. Ó, força com o dedo pra baixo, pra ele amassar bem no meio. E aí ele vai um pouquinho pra cada lado, assim, tá vendo? Pra não ficar dobrado pra um lado ou pro outro, tá? Então, amassa bem no meio. E a gente vai passar uma costurinha aqui embaixo, pra deixar fechadinho o nosso porta-lápis. Ó, aí ele fica assim embaixo. Agora a gente vai fazer o bolsinho, vai colocar o bolsinho de tela. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos medir 1 centímetro aqui dessa margenzinha pra baixo, que é onde a gente vai começar a pregar o bolsinho de tela. 1 centímetro ou 1,5 centímetros. Tu vai medir pelo teu viés. Qual é a medida do teu viés dobradinho, tá? O meu dá um pouquinho mais de 1 centímetro. Agora eu vou pegar o meu bolso de tela. Ó, repara que ele tá assim, parece uma sainha, porque aqui tá franzido com elástico, né? Nós vamos posicionar em cima da marcação aqui a parte de baixo do bolso e vamos costurar essa lateral aqui e fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Agora aqui embaixo a gente vai achatando aqui ele, fazendo algumas preguinhas e passar uma costurinha aqui, bem em cima da linha que a gente fez, tá? Bem na beiradinha da tela. Vai seguindo o franzido que ficou do elástico. Agora, a gente vai colocar um viés dobrado em cima da costura até cobrir e dar o acabamento. Agora, nós vamos dividir esse bolso em 3. Então, nós vamos fazer 2 costuras aqui, ó,
bem nessa linha aqui da caixinha de leite, nessa linha central aqui, tá? Só que a gente vai fazer isso escolhendo uma das costuras do porta-lápis para não estragar o nosso porta-lápis, tá? Que é para fazer bem em cima. Então, tu vê qual que tá mais próxima aqui da quina da caixinha de leite. Então, aqui e aqui no meu caso, ó. Tá? Daí eu vou passar uma costurinha bem em cima da que eu passei. Daí a gente fica com o bolso de tela sobreposto ao bolso porta-lápis. E a parte de dentro é isso aqui, gente. Agora vamos começar a juntar pregando o zíper. Então, nós vamos pegar o nosso zíper, ó, colocar o lado direito, que é o lado que tem os dentinhos mais saliente, né? Virado pra baixo, ó. Então, vai ficar direito com direito. Deixa ali mais ou menos uns 5 centímetros de elástico sobrando pra gente colocar o cursor depois. E vamos fazer uma costurinha bem próxima dos dentinhos do zíper, dando uma tensionada no zíper, tá, gente? Pra ele ficar mais esticadinho aqui e não ficar o zíper ondulado depois, pra ele ficar bem certinho. Então, a costura bem próxima dos dentinhos, zíper na borda aqui, na margem do tecido e estica o zíper. Bom, agora o zíper ele fica levantando aqui as beiradinhas, o que fica ruim depois de pregar o forro, né? O que que a gente faz? Vai passar uma costurinha agora em toda a volta do zíper, bem na beiradinha do zíper, tá? Pra deixar ele assentadinho. Eu faço assim, eu prefiro fazer assim e não dar pique no zíper, porque o zíper é de nylon, depois pode desfiar e acabar estragando a peça, né? E outra coisa que eu gosto também, quando a gente faz assim, ó, o zíper automaticamente fica em pezinho, ó, tá? Daí depois, quando desvira, fica com esse arredondadinho aqui, bem bonitinho da peça, tá? Não fica zíper sobrando, nem nada. Então, eu prefiro fazer assim, é a dica que eu dou, sempre fiz assim. Agora, vamos pegar o forro e vamos colocar direito do forro com direito aqui do tecido. Vamos alinhar tudo. Primeira coisa, nós vamos tirar todas essas rebarbas aqui que ficaram, ó. Aqui pelo lado de trás dá pra ver melhor. Ficou rebarba aqui de viés, de tela, de plástico. Então, a gente emparelha tudo isso aqui. E aí, vamos posicionar, então, direito com direito. Vamos alinhar bem essas margens aqui das caixinhas de leite. E nós vamos passar uma costurinha o mais próxima possível dos dentinhos do zíper. Ou seja, aquela primeira costura que a gente fez, né, pra pregar o zíper. Então, a gente faz isso aqui pelo lado de trás, que a gente tá enxergando ali onde tá a primeira costura que a gente fez. E vamos bater bem em cima, tá? Só que isso aqui tende a sair do lugar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clipar tudo primeiro, que daí depois é só vir aqui na máquina e passar a costura, que fica muito mais fácil, tá? Se sobrar forro aqui no comprimento, deixa que sobre pra parte de cima, não aqui embaixo. Aqui embaixo deixa tudo certinho, tá? Ó, pode ver que tá sobrando ali, ó, meio centímetro mais ou menos de forro, é normal. Aí agora a gente vai passar a costura que eu falei, né? E depois a gente corta esse excesso aqui de forro que ficou aqui na parte de cima, tá? Ó, aqui embaixo eu não costurei, aqui embaixo eu deixei aberto. Agora nós vamos desvirar, então, pro lado direito. Agora a gente vai rebater, então. Então, vai puxando o zíper pra fora pra rebater aqui em cima do tecido, tá? Nós vamos fazer uma costura única, ó. Nós vamos rebater aqui em toda a volta e já vamos fechar aqui embaixo também, ó, juntando o forro com a parte de fora, tá? Então, vamos fazer uma costura única.
Olha como eu falei que o zíper se ajeita todinho assim pra dentro, ó. Agora vamos colocar o cursor, então. Então, nós vamos alinhar aqui, né? E colocar o cursor aqui por baixo. Então, eu gosto de cortar aqui. Tem muita gente que ainda tem dificuldade em colocar o zíper, ó. Então, o que eu faço? Como eu já ensinei várias vezes, eu corto aqui, ó, um dos lados do zíper, eu corto só os dentinhos de um dos lados, tá? Aqui eu vou manter ele parelhinho, os dois lados. Ó, então tá só um ladinho ali, sem os dentinhos. Eu vou encaixar o meu cursor pelo lado que tem todos os dentinhos. Aí, conforme vai descendo, vai se aproximando ali dos dentinhos do outro lado, encaixa. Ó, viu que encaixou, tá tudo certinho, puxa. Aí, aqui a gente vai medir, ó, indo com o cursor até em cima, ó. A alça, um lado com o outro tem que bater certinho, tá, gente? Tem que ficar alinhado um lado com o outro. Ó, assim, tá? Não pode ficar desencontrado, uma mais pra cá, outra mais pra lá, senão fica feio, né? Caso tenha ficado desencontrado, tu vai descer o cursor, vai tirar e colocar de novo, de maneira que aqui fique certinho, tá? Aí, depois aqui embaixo, só corta o que tá sobrando, né? O que tá a mais. No meu caso, como deu tudo certinho, agora eu vou voltar com o cursor até aqui embaixo, pra poder desvirar. Daí, fica segurando aqui, pra não correr o risco de sair fora o cursor, né? Agora, vamos virar pro lado do avesso pra fechar ela. Agora, aqui, bem no centro dos dentinhos, nós vamos colocar outro pedacinho de alça, ó. Que vai ser o puxador do zíper pra fechar a peça, né? Pra quando a gente for fechar o estojo, tem onde segurar. Então, eu vou colocar bem rente à margem do tecido e bem centralizadinho aqui com o zíper. Agora, cortamos fora o excesso de zíper e vamos selar isso aqui tudo. E agora, vamos juntar aqui, ó. Ó, a gente tá assim com ela, né? Nessa posição aqui. Vamos fechar aqui embaixo. E já passar um viezinho também pra dar o acabamento aqui na parte de baixo. Aqui, a margem de costura que tu vai usar é a margem do teu viés, tá? Depende da largura do teu viés aí que tu for usar. Se for do estreito ou do largo, faz a largura do viés. Ó, agora eu vou colocar o viés abraçando aqui. E agora sim eu vou fazer a costura na largura do viés, que essa vai ser a minha margem. A outra costura que eu tinha feito é mais pra segurança mesmo, pra unir as partes. E agora a gente vai fechar, então, as caixinhas de leite, ó. Então, nós vamos abrir elas assim, ao contrário, agora. Essa parte aqui do viés, deita ela pra trás, do lado contrário do zíper. E aqui a gente vai fechar e dar o acabamento com o viés, com a mesma margem de costura que usou aqui embaixo. Gente, o meu viés, como ele é de boneon, é só passar um isqueirinho pra selar, que ele já dá o acabamento, tá? Se tu tá usando viés de algodão, tem que dobrar as pontinhas dele, né, pra dentro ali, antes de finalizar a costura. Agora, eu vou repetir o mesmo processo com a outra caixinha de leite. A nossa peça tá prontinha, vamos virar ela pro lado direito. Abrir bem essas caixinhas de leite, abrir bem a costura do zíper também. Olha como fica a lateral do zíper. Toda certinha. Agora eu vou dar uma enfeitadinha, então, no meu cursor. Então, aqui é bem simples, né? Acho que a maioria já sabe como que faz. Vou mostrar como eu faço, então. Eu passo aqui, ó, meu cordãozinho por dentro do elo do cursor. Aqui peguei um cordãozinho de uns 20 centímetros, mais ou menos. Vou passar as miçangas
miçanga de tererê, que tem um buraquinho maior, né? E vou dar um nozinho aqui. Aqui cuida pra miçanga não ficar muito apertada com o cursor, pra ela não ficar trancada, né? Pra ela ter aquele balanço. Então, deixa um espacinho ali. Assim, ó. Agora eu vou regular a medida que eu quero a cordinha que ficou pra fora ali. Deixa do tamanho que tu desejar. Vou deixar assim mais ou menos. E como isso aqui é um fiozinho de seda, tem que selar com isqueiro também, pra não desfiar. Isso aqui é opcional, é só uma dica aí de enfeitar, né, o estojo. Então, tá prontinho, vou trazer umas coisinhas aqui pra gente colocar juntos. A gente trouxe algumas coisas aqui, que é o que eu tenho, né, mas a gente sabe que a molecada aí tem bastante coisa, então vamos simular aqui algumas coisas, né? Então, vou começar colocando algumas canetas. Bom, coloquei o que deu aqui e o que não cabe aqui, né? Quem tem mais coisa, coloca aqui nos bolsinhos, ó. Então, aqui eu posso escolher o bolsinho do canto pra colocar o restante de lápis e caneta que não deu ali. Aqui no meio eu vou colocar uma tesourinha. Cola aqui do ladinho, um corretivo, um apontador. Tem mais coisa, né? Tem borracha aí. Ele sempre tem uma infinidade de coisas, né? E ainda ficou mais um espacinho aqui embaixo para outras coisinhas, né? Quem quiser colocar. Olha como cabe bastante coisa e ainda sobrou um espacinho aqui embaixo, vazio. E tu pode colocar mais umas coisinhas, borracha, post-it, né? E ele para em pé. Então, o aluno abre ele na classe, deixa em pezinho, fica pegando ali o que vai precisando, né? Conforme vai precisando. Na hora de ir embora já tá tudo guardadinho. Só fechar, pendurar na mochila e ir embora. Tá bom, gente? Então, era isso que eu queria ensinar hoje pra vocês. Um estojinho fácil de fazer, que vai pouco material e que tu pode vender aí na faixa dos 60, 70 reais, né? Por ser um estojinho assim, diferenciado, com espaço para caneta ou para o lápis de cor, né? Aí cada um organiza do jeito que achar melhor. Tá bom? Espero que tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Se ficou alguma dúvida, coloca aí embaixo nos comentários. Queria falar para vocês também que todos esses materiais utilizados em aula, vocês encontram lá na minha loja virtual, www.lucianaguterres.com. Tem muita variedade em tecidos com estampa 3D, que imitam bordados, crochês, da linha Fabricarte, que é a minha parceira. Então, vocês encontram tudo lá no meu site. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link do meu site para vocês conhecerem meus produtos. O molde também já está disponível lá no site, tá bom? E agora eu vou deixar vocês com a mini aulinha que eu gravei de como fazer o molde. Para quem não tem como adquirir o molde, não tem como imprimir, eu vou ensinar a fazer o molde da parte principal. E o restante é só medidas como eu passei já na aula, tá bom? Muito obrigada a todas, beijos e até a próxima aula! Bom, gente, para fazer o nosso molde, então, nós vamos precisar de um papel aqui na medida de 15 de largura por 30 de altura. Vamos dobrar o meio aqui na altura. Aí, aqui embaixo, na parte que foi dobrada, nós vamos medir 4 centímetros de baixo para cima. E aqui da dobra pra dentro, 3,5 centímetros. Essa vai ser a medida da caixinha de leite, tá? Então, nós vamos unir ali as medidas aqui no centro, formando um retângulo, tá? Quem tem essa reguinha é mais fácil, né? Só medir aqui. E vamos recortar, então, aqui onde a gente riscou. Ó, vai ficar assim por enquanto, tá? Agora, aqui na parte de cima, no lado direito, nós vamos arredondar,
tá? Então, tu pode usar, eu vou usar essa régua aqui. Quem tem essa régua de canto, usa aqui o raio é de 8 centímetros, tá? Quem não tem essa régua, procura alguma tampa, algum objeto redondo aí na tua casa que tenha 16 centímetros de diâmetro, tá? Que é de um lado ao outro, né, do círculo. Essa é a medida do diâmetro, que vai dar o raio de 8 centímetros, tá bom? E aí, nós vamos arredondar aqui, ó. Esse é o molde, tá, gente? Essa aqui é a metade do molde, ou seja, tu vai cortar o tecido dobrado aqui nessa parte. Ó, então, a parte que não tem o arredondado, a parte reta, é a parte da dobra. Daí, tu já escreve ali, ó, dobra. Ou tu corta 2 vezes isso aqui, né? Corta outra parte igual e junta pra fazer o molde inteiro, que nem o meu, ó. Tá? Então, o meu aqui tá inteiro já, eu já emendei as 2 partes, ó. E esse aqui que a gente fez agora dá exatamente a metade do molde, entendeu? O restante eu já passei na aula, que são as medidas dos bolsos, ok? Muito obrigada, beijos e até a próxima aula!